E após um diagnóstico, que é uma fase sofrida para muitos pais, vêm as dúvidas. O que fazer, a quem recorrer? Em 2012, houve o maior marco legislativo para o autismo no Brasil, que foi a Lei Federal 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que garante os mesmos direitos que atualmente possuem aqueles que têm deficiências físicas. Mas na prática, como é que está sendo a realidade dessas famílias, especialmente aqui em Picos? Inclusive o município conta agora com uma comissão de defesa dos direitos das pessoas com autismo da OAB Subseção Picos. E a gente está recebendo aqui a presidente da comissão, a advogada Rosiane Gomes, que vai explicar para a gente o trabalho dessa comissão e por que ela decidiu, inclusive, criar essa comissão aqui no município de Picos. Doutora, seja bem-vinda ao Notícias de Picos. Bom dia para a senhora. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade. É uma oportunidade que veio bem a calhar com o momento que estamos vivendo, assim, porque a nossa comissão é recém-criada. Apesar da idade, eu sou uma jovem advogada. Eu entrei na Ordem dos Advogados do Piauí em dezembro. E quando eu entrei na Ordem dos Advogados, a minha primeira demanda foi: como é que a gente pode fazer para trazer essa comissão para Picos? Porque eu, como mãe, como militante, como assim, pesquisadora, eu já sabia que essa comissão havia sido criada em Teresina, em agosto. Ela é recente em Teresina também. Ela foi criada em agosto e em setembro foram empossados os membros. Então, quando eu entrei, participei da solenidade, né, de entrega da carteirinha, eu já comecei a buscar, perguntava a uma advogada, a outra, como é que a gente consegue trazer uma comissão para Picos. E aí todo mundo dizia: não, a gente tem que ver se essa comissão já existe em Teresina, porque a subseção aqui não tem como criar, só pode trazer para Picos se já existir em Teresina. Aí eu dizia: não, lá já tem, é a doutora Mirna, que é a presidente. E fiquei conversando com uma e com outra, mas não chegava a um ponto. E aí eu decidi procurar o doutor Maicon, né, o doutor Maicon Luiz, que é o nosso presidente, uma pessoa que foi solícita demais, atendeu, assim, na época que eu perguntei, eles estavam de recesso, a OAB estava de recesso, e ele me disse: doutora, assim que a gente voltar do recesso, eu lhe garanto que eu levo essa pauta para o conselho, e se o conselho aprovar, você estará à frente dessa comissão. E isso foi em janeiro, se eu não me engano, 14 de janeiro, 12 de janeiro, uma coisa assim. E aí, quando passou fevereiro, voltaram o recesso e eu aguardando. Quando foi agora em março, no dia 13 de março, 14 de março, ele me mandou mensagem: doutora, tem uma notícia boa para você. Eu levei a demanda da comissão para o conselho na sexta-feira, dia 10. Ela foi aprovada e a comissão já está até publicada. Então, eu estou entrando em contato com você para lhe convidar para ser a presidente da comissão. E eu prontamente aceitei. E essa luta toda da doutora Rosiane é porque ela sente na pele as dificuldades de criar filhos autistas, né? Ela tem 2 filhos autistas gêmeos, né? Já tem 8 anos, então elas têm muitas dificuldades, muitos desafios, não só ela, né? Como outras famílias também que têm pessoas com espectro autista em casa. Então são muitas as dificuldades, principalmente na rede de saúde e de educação também, né, doutora? Sem dúvidas. Eu falando recentemente com a doutora Mirna, que a gente vai trabalhar em conjunto, comissão OAB Subseção Picos com a OAB Piauí, e eu contando da nossa situação, ela fica assim: doutora Rosiane, eu não acredito que vocês estão vivendo isso. Por exemplo, assim, eu citei para ela que nós estamos saindo das nossas cidades do interior para vir para atendimento pelo SUS, para a criança ter 30 minutos de atendimento. Isso para não perder o vínculo com a clínica e não perder o vínculo com o SUS. Se faltar 3 vezes, a gente já fica sem. A gente já volta para uma lista de espera que tem crianças que estão há mais de 1 ano nessa fila de espera. Então, esse serviço seria a terapia? A terapia, justamente. A terapia, assim, nós hoje em Picos, quem é usuário do SUS está totalmente desassistido.
Assim, porque Picos é uma cidade que abrange toda a macro-região. Vem pessoas de Fronteiras, vem pessoas de Marcolândia, vem pessoas de Paulistana, vem pessoas de Jaicós, vem pessoas de Dom Expedito, entendeu? É uma soma muito grande de crianças que são atendidas. Para você ter uma ideia, quando os meus filhos foram diagnosticados em 2017, a gente tinha 2 atendimentos por semana. E hoje a gente só tem um, porque assim, descobrindo, que nem diz popularmente, descobrindo um santo para cobrir outro. Tira uma criança da terapia para poder encaixar outra, sabe? Então, a gente está vivendo isso hoje em Picos, na saúde. E na educação não é nada diferente, assim, é muito parecido. É difícil matricular essa criança, se aceita nas escolas aqui no município de Picos? Formalmente, eu ainda não recebi essa denúncia, porque não chegou ainda até o e-mail da nossa comissão, mas informalmente eu estou sabendo de casos de gestores aqui, de direção de escola, que sugeriu que a mãe não levasse a criança para a escola, que a matrícula da criança estaria lá bonitinha, que ela teria todas as presenças, o Auxílio Brasil, né, que tem que a escola estar matriculada, não será prejudicado, porque a criança estará como frequentando a escola, mas vai estar em casa, porque a gestão não quer que a criança vá à escola. Já soube de outras denúncias de que a situação parecida, só que a criança vá apenas um dia e o outro não para a escola, sabe? Isso atrasa muito a questão, né, Nossa do desenvolvimento. Senhora, porque assim, o trabalho maior da nossa comissão, assim, inicialmente, vai ser de conscientização, porque a gente tem encontrado, eu como mãe, na cidade que eu moro, imagina assim, eu como advogada, porque mesmo que eu tenha passado na UAB recentemente, eu já tinha todos os manejos de como conseguir um cuidador, de como conseguir a matrícula. Eu vejo que a maior dificuldade é que os professores acham que um aluno só deve ir para a escola se for para aprender a ler e escrever. E no caso do autista, não é assim. Um autista nível 3 de suporte, que é o caso dos meus filhos, que não sentam, tem um que não pega no lápis, ele necessita da convivência. Da interação. Da interação é muito, muito, muito importante. A presença dessa criança na escola, porque por mais que ela tenha, vamos dizer que seja uma criança que tenha uma equipe multidisciplinar na saúde, de terapias, muito boa, mas nenhuma terapia é tão boa e leva tanto tempo como a interação na escola, são 4 horas no mínimo. Então, doutora, apesar dessa lei de 2012, ainda tem muito que se caminhar, né, em busca dessa inclusão, tanto na educação, de equipes mais especializadas para atender, né, essas pessoas com autismo, especialmente, né, no caso, as crianças. Quanto à saúde, a senhora relatou alguns problemas com a rede municipal, no caso do SUS, né, da rede pública, mas também existem muitos relatos quanto aos planos de saúde, né? Muitos pais precisam entrar na justiça para conseguir a terapia e já geram um gasto também maior. Aquele dinheiro que poderia ser utilizado para o desenvolvimento dessa criança já tem que gastar com a questão judicial. Então, é preciso mais avanço. E a comissão, ela veio para ajudar os pais a disseminar essas informações, né, até para eles buscarem os seus direitos. Inclusive, essa comissão, ela vai dar um suporte para essas famílias. Justamente. Quando a gente fala da rede do SUS, é porque assim, a grande maioria é usuária do SUS. Porque assim, na cidade de Picos ainda tem os planos de saúde e tem as clínicas. Nas cidades pequenas, nem isso a gente não tem, para pagar um plano de saúde para poder dar o tratamento digno, né? Mas no caso da saúde particular, dos planos de saúde, tem-se travado uma luta muito grande entre pais e planos de saúde, porque na maioria a maioria das crianças que fazem o tratamento custeado pelo plano de saúde é através de reembolso, e para conseguir esse reembolso eles têm que acionar o judiciário. E tem um e-mail agora, a comissão, para receber denúncias, né? Isso, tem um e-mail que a gente criou e a gente quer que a população entre em contato com a gente. Se não for uma denúncia, se seja uma dúvida, que seja assim... Porque também há muita confusão em relação aos direitos, você sabia? Assim, embora os direitos
estejam muito negligenciados, há muita confusão entre os próprios pais, eles não entenderem o que de fato a criança tem direito, entendeu? Por exemplo, um dos casos assim que chegou até mim muitas vezes antes mesmo da comissão, é sobre a questão do acompanhamento especializado em sala de aula, né? Porque na lei diz que a criança em comprovada necessidade, ela precisa de um acompanhamento especializado. Só que esse acompanhamento especializado, ele tem 3 profissionais que podem fazer esse acompanhamento especializado. Ele tem o cuidador, que é no caso da criança de nível 3 de suporte, que não usa o banheiro, que não tem autonomia para alimentação, sabe? Que é, no meu caso, os meus filhos possuem um cuidador custeado pela prefeitura lá de onde eu moro. A escola fornece esse cuidador, porque meus filhos são totalmente dependentes de alguém. Aí tem uma criança que ele tem a dependência, mas ele tem dificuldade de acompanhar os assuntos que são dados em sala de aula, né? Nesse caso, precisa de um mediador, de um professor de apoio, sabe? E tem o caso da criança ser totalmente independente, consegue acompanhar as demandas da escola, acompanhar o professor, a turma, mas tem problema comportamental. E nesse caso necessita de um acompanhamento terapêutico. E doutora, qualquer dúvida, né, para dar, até para receber esse suporte dessa comissão, aqui está aparecendo na tela, né, o autismo@picos@hotmail.com. Esse é o endereço para mandar um e-mail e a senhora responde, não é isso? Isso. Podem mandar um e-mail com dúvidas, com denúncias. A gente vai agir da seguinte forma: a gente vai receber a denúncia, a gente vai entrar em contato com a instituição que está negligenciando e vai tentar amigavelmente contornar a situação. Se a gente, como comissão, não conseguir, a gente vai orientar como os pais ou a própria pessoa autista vai agir daquele momento em diante. Ok, doutora, pois muito obrigada pelas informações. A gente também parabeniza, né, pela iniciativa de criar essa comissão, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida das famílias, né, das pessoas que têm espectro autista aqui na nossa cidade. Eu que agradeço e conto com o apoio de vocês assim, para divulgação, para encaminhar pessoas para até a gente, viu? Muito obrigada. E procurem-nos, que a gente está de braços abertos para ajudar a população, porque só vai estar bom quando estiver bom para todo mundo.